aquela pessoa humilde que vai galgando degraus na empresa e ela acaba ganhando muito dinheiro, às vezes até se surpreende, né, com aquilo que ela fez, o trabalho dela. Como que ela vai ter uma disciplina mental para usar bem aquilo que ela conseguiu e evitar que lá na frente entre numa curva descendente? A curva vai acontecer se ela continuar com a mentalidade pobre. Porque a gente que veio de família simples, humilde, né, eu vim de família pobre, se a gente não desenvolver uma mentalidade de riqueza, eu não estou falando de ficar milionário. Não, você não né? está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, é a forma de pensar a vida. As pessoas que têm mentalidade pobre, elas pensam a vida sempre como algo, a possibilidade de perder a qualquer momento. Não, eu estou ganhando esse dinheiro, mas eu vou perder a qualquer momento. Ou começam a gastar sem ter controle, porque nunca tiveram e agora eu vou querer tudo. Então, não saber lidar com o dinheiro que entrou, mesmo sendo uma pessoa que, sabe, um excelente profissional, não saber lidar com o dinheiro que entrou, ou não ter uma mentalidade de riqueza, que é saber guardar dinheiro, que é preservar para o futuro, que é lidar com a riqueza e investir em si mesmo para se capacitar ainda mais. Então, porque senão ele fica para trás. E aí ele vai se perder no meio do caminho e vai entrar em queda. Você fala, Agostinho, quantas pessoas passam por isso? É o mesmo percentual. 4% vão seguir o caminho da riqueza, 96% vão fracassar, dos que vieram dessa mentalidade pobre. Se ele já teve a mentalidade de riqueza na família, independente do dinheiro da família, tá? Porque às vezes uma família pobre tem uma mentalidade de riqueza. Sim. Aí ele pode ser que ele passe muito fácil por isso. Mas se vier a mentalidade pobre, 4% vão se salvar. Como é que fica a cabeça do profissional que trabalhou durante 30 anos e de repente ele se aposenta e não faz mais nada? O que vai acontecer com essa pessoa? Normalmente ele vai entrar em depressão, é comum que entre em depressão, porque se ele não criou uma estrutura para a velhice, estrutura que eu falo é você ter dinheiro para você sobreviver no futuro, é você ter, sei lá, pensar em alguma coisa para fazer, porque hoje a aposentadoria é 65 anos. Cara, isso é muito cedo. Muito jovem, né? Então a pessoa de 70 anos ela está jovem, né? O 70 é o novo 50. Então você fala, cara, o que eu vou fazer se eu viver mais 35 anos? Então, você não planejou isso. Mais do que o dinheiro. Digamos que ele tem até o dinheiro, mas ele não tem esse plano. Então, ele não planejou o que ele vai fazer dali para frente. Isso é a imaturidade. É o pensamento infantil de eu não quero fazer nada, eu quero assistir, jogar videogame, eu quero assistir televisão, eu quero descansar, eu quero brincar com meus amigos. E a vida não é isso depois que a gente vira adulto. Nós vamos nos divertir, nós vamos viajar, nós vamos curtir, nós vamos dançar, né? Que a gente viu dançando hoje. Mas tem a realidade também. Essa realidade ela tem que ser planejada. Tá? Eu não posso ficar bitolado com o futuro. Ai, se eu não guardar dinheiro, eu vou sofrer. Não preciso disso. Mas eu tenho que planejar meu futuro. Tá, o que eu quero para mim com 80 anos? Então, eu tenho uma brincadeira, mas que é uma verdade que eu falo, né? As pessoas entendem como brincadeira, mas eu falo que eu quero chegar até os 100 anos saudável. E para eu chegar até os 100 anos saudável, eu tenho que cuidar muito bem da minha mente, do meu corpo e do meu espiritual. Mas não adianta eu cuidar disso aqui também, não ter dinheiro para sobreviver lá com 100 anos, porque eu não vou ter fisicamente, né, a mesma habilidade que eu tenho com 50, que eu tinha com 40. Então, eu preciso fazer um planejamento de futuro. Então, a maioria não está preocupada com isso, ela está com agora. Aí eu quero comprar um carro agora, eu quero comprar uma casa agora. E aí se endivida, aí entra em problemas e, cara, a vida ela vai dar o tombo. Não vai ser só luz, em algum momento vai cair. Eu queria voltar a um tema que você falou, quando você foi questionado sobre falar em Deus. A pessoa que ela não acredita em Deus, é um ateu, não é o meu caso, só estou fazendo a pergunta porque tem um monte de gente nos vendo. Essa pessoa não será feliz? Não, tem a ver com felicidade acreditar em Deus. Né? O fato de acreditar em Deus não tem a ver com felicidade. Se eu posso acreditar em Deus, mas eu não fazer nada para mudar a minha vida. Então, eu sou só um crente. Eu não sou um seguidor. Tá? Então, a felicidade está atrelada em você ter um cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, independente de acreditar em Deus ou não. Quando você fala espírito, você não fala necessariamente uma religião, um Deus? Não, eu estou falando da nossa essência. Aquela pergunta que a maioria não sabe responder, quando a gente pergunta quem é você, e a pessoa responde, eu sou o Agostinho. Isso não diz nada sobre quem sou eu. Pior é quando o cara fala profissão, né? Eu sou um jornalista. Então, e o cara não é um jornalista, ele está jornalista.
Porque a hora que aposentar, você que é quem agora? Exato. Funcionário, um ex-jornalista. Então, as pessoas elas não conseguem olhar para isso e entender que não estamos falando de um Deus lá. Eu estou falando de alguém aqui que eu chamo de Deus, mas outras pessoas podem chamar de eu, de espírito, de eu superior, cada um chama. A Jung chamava de self. E nada mais é do que ele explicava que era a presença de Deus em cada um de nós. Então, independente de religião ou de crença em Deus, é importante que a gente tenha essa tríade de cuidado, corpo, mente e espírito. Tá? Não acredito em nada disso, Agostinho. Então, vai ser feliz, fazer parte dos 96% e está tudo bem, vai seguir a vida. Não é muito cruel 96%, Agostinho? É muito real, Flávio. É muito real. É só olhar para a sua volta, as pessoas que você conhece, elas podem ter riqueza material, elas podem ter conhecimento intelectual, mas se elas não cuidarem do espiritual, se elas não cuidarem do familiar, se elas não cuidarem do corpo, elas vão sofrer. Então, é um olhar, a gente fala de prosperidade, é para a gente olhar em todas as saúdes. Eu divido em algumas saúdes, tá? Saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde profissional, saúde familiar, saúde espiritual, saúde intelectual. Então, saúde social, você tem amigos, você tem gente para conversar, chamar a sua casa. E tem gente que tem toda essa riqueza, não tem um amigo. Então, tem gente interessada, tem interesseiros. Então, quando eu falo desses 96%, desses 4%, desculpa, são essas pessoas que conseguiram construir esse caminho em todas as suas saúdes. Por isso que é trabalhoso e leva-se uma vida inteira para construir. E esse processo de construção, ele vai mudando, né? Porque eu fico me imaginando, por exemplo, com 20 anos, eu não conseguia projetar o que eu sou hoje com a minha idade. E eu mudei várias vezes. É normal isso? Faz parte, porque a vida ela é cíclica, né? Num momento a gente está lá em cima, no outro dia tem um tombo. Às vezes você está bem, vem uma doença. Às vezes você está bem, vem uma morte de alguém que você ama. Então, nós vamos ter esse alto e baixo. Tanto é que vida é isso, né? Quando o coração bate, nós estamos funcionando dessa forma. Então, sim, altos e baixos vão acontecer. O que diferencia um do outro é a capacidade de você lidar na hora que você está embaixo. Né? O quanto você aguenta a porrada, né? Quanto que você vai aguentar apanhar da vida para poder subir de novo, porque vai subir. O problema é que a maioria começa a apanhar da vida e se entrega, e aí cai numa profundidade de dor e sofrimento que não tem mais volta. Aí fica desesperado pedindo para Deus, aí Deus manda ajuda. Chegou um barquinho aí para você subir. E ela fala, não, esse barco não gosta de barco. E aí fica afundando lá no lodo que ela escolheu. Então, começa a dar razão, eu perdi o meu trabalho e eles tinham razão, eu mereço isso mesmo. Ou, não, tá bom, eles que me perderam, não eu que os perdi. E aquela questão da culpabilidade, né? Responsabilizar os outros pelos meus resultados. Aí eu sou assim porque meu pai era agressivo. Aí eu sou assim porque minha mãe morreu. Aí eu sou assim... Não, é assim porque você escolheu esse caminho, você não amadureceu e você ainda não percebeu que tem que cuidar da tua própria vida. Então você está culpando teu pai, tua mãe, a vida que você teve. Cara, mas tem uma vida daqui para frente. O que você vai fazer com isso daqui para frente? Então, sair da culpabilidade e começar a assumir responsabilidade sobre os seus atos, né?